Vai começar, tá gravando. Aí. Bom, boa noite, galera. Muito bom estar aqui com vocês de novo, mais uma aula. Sejam muito bem-vindos. E, bom, só para título de esclarecimento, né? O Estevão não vai estar com a gente porque ele tá recém-papai, papai fresco. Maitê tá entre nós agora e deu tudo certo, graças a Deus. Ela veio lindona, grande, nasceu acho que com 51 centímetros, veio bem grandona. E eles já estão em casa, graças a Deus, e é aquela fase de adaptação de rotina, sono e tudo mais. Então, por isso que ele não vai estar aqui hoje com a gente, mas nas próximas acredito que sim. E pra gente começar, Wallace, você ora pra gente, cara? Pode deixar, oro sim. Tá todo mundo me escutando bem? Ô, Sim? vai lá, cara. Beleza. É, Senhor, obrigado por esse tempo que nós estamos aqui. Obrigado pela disponibilidade da vida do Yuri, ele ter estudado, ter trazido o conteúdo aqui, preparado a aula e tudo mais, que o Senhor possa abençoá-lo, guardá-lo e usá-lo para a sua glória, Senhor. E todo estudo que a gente estudar aqui possa ser para que não somente venha facilitar a nossa leitura, mas principalmente para que a gente venha conhecer mais do Senhor e venhamos nos aproximar do Senhor. Também, Senhor Jesus, trabalha na comunhão dos irmãos, né? Nessa comunhão que nós temos aqui, independente da instituição, da igreja em que nós estamos, para que nós possamos, de fato, Pai, sermos amadurecidos, né? Como igreja universal, ou como igreja mesmo do Senhor, como igreja, né, Senhor, e sermos ali alimentados, né? Por meios de graça, como o dos irmãos, do conhecimento, mas principalmente que vem do Senhor. Amém. Uhum. Amém, glória a Deus. Bom, pessoal, vou jogar aqui para a gente começar a nossa aula de hoje. E, bom, não sei se vocês estão vendo aí, acredito que sim. Vocês estão vendo um pequeno spoiler. Aí, deixa Sim, só eu colocar a minha carinha aqui no canto. fecha a Netflix aí. É, Zoeira. cara, pera aí, eu esqueci de pôr aqui o negócio aqui. Aí, agora deu certo. Aí, agora vocês estão me vendo, né? Pera aí. Rapaz. Cara faz isso faz toda semana. E agora hoje deu pra. Aí, agora sim. Agora tá certo. Bom, Agora foi. pessoal, agora tá show de bola. Então a gente vai começar então a falar sobre o Evangelho de João. E aí a gente vai seguir aquele esquema que eu fiz na última aula. Eu prefiro deixá-la um pouco mais dividida para facilitar a compreensão de vocês depois quando vocês acessarem essa aula. Lembrando também que depois tudo aquilo que eu comentar praticamente vai estar disponível nas anotações do próprio PowerPoint, tá? Eu estou fazendo isso para facilitar para vocês depois também poderem olhar e se tiverem alguma dúvida do que eu falei, tá lá escrito também. Então a gente vai ver um pouquinho sobre o livro de João, aonde ele foi escrito, a autoria do texto, as discussões a respeito de se foi João ou não, em que é a pessoa que escreveu o texto, a data de escrita do texto, o propósito do livro, a contribuição desse livro para a Bíblia como um todo. Também vamos ver a estrutura do livro, como ele é dividido e aquilo que ele tem por objetivo e tudo mais. O seu lugar na narrativa bíblica, isso é muito importante para a gente compreender o lugar onde o livro de João ele está no que diz respeito a desde Gênesis e até Apocalipse, levando em consideração que a Bíblia ela tem como esse foco, né? Pelo menos é o que nós acreditamos e entendemos. Existem várias correntes de pensamento, mas a que talvez faça mais sentido é que a Bíblia toda fale de Cristo, aponte para Cristo, então é sobre isso que a gente vai discutir. Vamos também falar um pouquinho sobre alguns livros, algumas leituras. E por último, nós vamos abrir para algumas perguntas. Bom, vamos lá. Primeira coisa, esse aqui é um papiro, é o P52. Esse é um recorte do que foi encontrado ali por volta de 160, 125 depois de Cristo. É um trechinho do livro de João. Se não me engano, aí está um trechinho do capítulo 18. E aí, o que bacana é o seguinte, o livro de João, ele vai se distanciar dos outros
evangelhos sinóticos. Lembrando que sinótico vem da origem da palavra de ser igual. Então, quem são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. João ele se distancia desses evangelhos sinóticos porque ele tem uma autoria própria. O João ele escreve de uma forma que, sim, nós encontramos cenas e partes semelhantes nos outros três evangelhos, mas a maioria dele é escrita de forma com que o seu conteúdo seja só encontrado no livro de João. E uma coisa bacana que a gente vai ver ainda hoje é que o livro de João ele tem como objetivo enfatizar a identidade de Jesus como Filho de Deus. Isso, como nós já estamos discutindo em algumas outras aulas, cada evangelho acaba tendo uma particularidade para apresentar a figura de Cristo, e João tem também a sua própria. Aí, aonde o Evangelho de João foi escrito, né? O Evangelho de João, ele foi escrito provavelmente, é o que aponta, na cidade de Éfeso, que é ali próxima, ali na região da Grécia, né? E o bacana dessa cidade é que ela era, desde então, daquela mesma época, um dos centros urbanos mais importantes de todo o Império Romano. Ele tinha ali por volta de 200 a 300 mil habitantes fixos. Naquela época é muita gente. Hoje Bauru tem 350, 400 mil habitantes, né? Mas imagina nesses primeiros séculos depois de Cristo ter tanta gente assim, cara, em numa cidade. E isso é fora os mercadores, os comerciantes, os turistas e tudo mais que tinha na cidade de Éfeso. Se não me falha a memória, inclusive, a cidade de Éfeso tinha um templo importante de uma deusa grega e romana, né? Que é a Artemis. Então, fora isso, tinha muita gente rodando naquela cidade. E aí, uma coisa bacana da gente entender é que o público-alvo do texto de João ele tem como foco o mundo greco-romano, principalmente da cidade de Éfeso. Então, nós conseguimos compreender que no texto de João, ele explicava com frequência os costumes judaicos, a geografia da região das histórias judaicas, né? E também o fato de ele ter traduzido muitos termos gregos, desculpa, termos aramaicos e hebraicos para o grego. Então, agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre o nosso amigo João. Não é uma representação 100% acurada, tá bom, gente? É só uma representação artística da autoria de João, até porque, se nós formos levar isso em consideração, ao que nós vamos ver logo em seguida, o texto de João, na verdade, foi escrito já no final da idade dele. Ele fez o texto numa idade avançada, mas estou atropelando um pouquinho. Antes da gente falar sobre isso, a Bíblia nos aponta que confirma a autoria do texto de João pelo próprio João? O primeiro é que a Bíblia ela aponta para gente que o autor era um apóstolo. Ele vai apontar nos capítulos iniciais do texto, no capítulo 1, 2 e especificamente ali no capítulo 19. E ele também vai apontar que é aquele que Jesus amava, né? Isso é muito comum, nós temos essa memória de quando nós vamos falar do apóstolo João, aquele que Jesus amava, aquele que deitava a cabeça no peito de Jesus. E o próprio texto de João comenta sobre isso. Então é interessante que existem algumas cenas, uma cena específica até que vem em minha mente é quando eles estão todos reunidos na última ceia, e aí Jesus solta aquela frase, aquele cenário todo de que um de vocês vão me trair. Aí, se não me engano, Pedro vai e pergunta pro João, fala, você que tá aí, ó, deitado no peito de Jesus. E aí João coloca, né, aquele que Jesus amava, pergunta para ele quem que é. Então, o texto faz essa referência, mas também existem referências cruzadas nos outros evangelhos, como em Mateus 4, Marcos 3 e Lucas 6, que fala que João era o filho de Zebedeu, ou os irmãos Trovão, né, que é o João não o Tiago, o André, né? Os irmãos filhos de Zebedeu, os irmãos do Trovão. Aí, aqui, como eu fiz na outra aula, eu vou trazer bem brevemente o que alguns pais da igreja, que são historiadores dos primeiros séculos, estudiosos do primeiro século, eles falavam sobre a autoria do texto de João. Aí o primeiro aí é o Papias de Hierápolis.
E aí é interessante que, dentro daquilo que ele aponta da autoria de João, ele aponta meio que dois tipos de João: o João presbítero e o João apóstolo. Então dá a impressão que são dois autores diferentes, até tem uma certa discussão a respeito disso. Quando, na verdade, entende-se que ele só estava dando ênfases diferentes para o mesmo João, mas em cenas e circunstâncias que, ora podia ser só o João presbítero, ora podia ser o João apóstolo. Aí o Irineu de Leão tem uma coisa muito bacana quando eu estava pesquisando. O mestre dele, que é o Policarpo de Esmina, apontava nos seus estudos, nos seus textos, que ele tinha sido discípulo direto de João. E se a gente olhar a data, né, que Irineu ali é 130 depois de Cristo, levar em consideração que ele viveu aí um pouco muito aí, né, até por conta de que a galera não tinha tanto tempo de vida assim ainda nesse tempo, dá para a gente levar em consideração sim, e existe apontamentos dentro do próprio de um livro de autoria do Irineu que fala sobre heresias, eu só não lembro o nome, que fala que o Policarpo era um discípulo direto do apóstolo João. Então, isso por si só já garante para o Irineu o fato de que, bom, o mestre dele ouviu tudo isso que está escrito no Evangelho de João. Então, foi o próprio apóstolo que escreveu. É mais ou menos essa linha de raciocínio. Outros dois pais da igreja, o Clemente de Alexandria, que aqui é muito bacana, que ele afirma que esse foi o último evangelho a ser escrito, é, que João escreveu em idade avançada, que é o que o Eusébio de Cesareia também aponta, e o Clemente ele fala sobre um evangelho espiritual, no sentido de que todos os outros fizeram evangelhos que apresentavam aspectos externos da vida de Cristo. E João fez ao contrário. João decidiu apresentar aspectos teológicos da vida de Jesus, principalmente, como eu comentei, no que diz respeito à identidade de Jesus como Filho de Deus. E aí o Eusébio fala que também ele foi um dos últimos evangelhos a serem escritos, e João fez isso em idade avançada. Aí aqui é a grande questão, né? A gente está sempre discutindo sobre isso aqui nas aulas, qual que é a idade aproximada do texto, né? É, existe algumas pesquisas que apontam para que esse texto ele tenha sido escrito inicialmente em 70 depois de Cristo, que é mais ou menos quando o templo ele foi destruído, e até 100 depois de Cristo, que é mais ou menos o ano em que o tempo final da vida de João. Só que eu queria apresentar para vocês algumas razões que apontam para que o texto seja mais próximo do ano 80 depois de Cristo. Por exemplo, o texto ele faz referência ao mar de Tiberíades. O que que é esse mar de Tiberíades aí? É o Mar da Galileia. Só que esse termo, Tiberíades, começou a ser usado mais para o final do primeiro século. Então, por isso, 80 depois de Cristo. E aí tá ali que ele comenta, João comenta sobre o Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, no capítulo 6 e no capítulo 21. Uma outra coisa é a confissão de Tomé, que aponta ali no capítulo 20, no verso 28, em que Tomé ele fala que Jesus era o meu Senhor e meu Deus. Por que que ele falou isso? Ele falou isso contra um movimento que estava acontecendo no Império do Domiciano, o imperador romano, em que ele estava querendo fazer com que o culto fosse feito ali pro imperador, né? Então, esse dado histórico também aponta para essa data de 80 depois de Cristo. E aí temos o martírio de Pedro. Nós comentamos nas últimas aulas que muitos dos outros três evangelhos foram escritos muito em base pelo testemunho de Pedro, né? Tanto que Lucas caminhava muito com Pedro e Paulo, o Marcos, João Marcos, que também caminhou com Paulo, também caminhou com Pedro, e Mateus, que pegou do texto de Marcos. E aí, aqui a referência direta é pro martírio de Pedro, que esse foi feito, aconteceu mais ou menos em 65 e 66 depois de Cristo, que também está no texto de João, no capítulo 21. E algo muito bacana, que aí vai apontar para nossa primeira aula, que é o fato de que a partir dos anos 70 depois de Cristo, acaba acontecendo umas coisas aí, e aí os saduceus deixam de existir, que também aponta no texto. Wallace, você tinha levantado a mão, né, cara? Pode falar.
Só ia comentar, então ele é um dos livros mais novos, é isso? Um dos Dos evangelhos mais evangelhos, novos? sim, isso, que é um Uhum. dos últimos Ah, sim. escritos. Aham. Exatamente. É isso mesmo. É, E aí, até porque, na verdade, assim, né? A gente tem os evangelhos e as cartas de João, né? Que aí segue também, que até isso é uma bacana você ter falado. Dentro do estudo do Novo Testamento, existe os evangelhos sinóticos, que é os que a gente já estudou. Aí tem o que eles chamam de teologia joanina, que a teologia joanina está envolvendo os textos de João. Então o Evangelho de João, as cartas de João e Apocalipse. Aí a gente tem a teologia paulina, que são as cartas de Paulo. E aí nós temos as cartas gerais, que são dos autores menores. Essa divisão é mais para facilitar o estudo do que qualquer outra coisa. Mas aí isso acaba ajudando a gente a entender mais ou menos como foi feito a linha narrativa, mas barra teológica do Novo Testamento. Aí eu queria falar com vocês sobre o propósito do livro, né? Qual que é o grande propósito do livro de João? Nós estamos comentando sobre isso nos outros também, vamos continuar aí logo em seguida. E aí aqui, basicamente, o propósito do livro de João está em João 20, 30 e 31, que diz o seguinte: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão escritos neste livro. Porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, crendo, tenham vida em seu nome. O que que João está falando aqui? Ele está fazendo algumas declarações sobre o propósito dele. Ele tem claro propósito, objetivo evangelístico. Até porque se ele estava em Éfeso e também, ao que aponta a data do texto, depois de 70 depois de Cristo, em que teve a destruição do templo, João estava querendo apresentar Jesus como esse novo templo, em que seria o centro da adoração, o centro da devoção, o centro do coração, então, do povo de Deus, a partir dessas circunstâncias que acabaram acontecendo. E também ganhar os não cristãos, os não crentes que poderiam estar no meio dos leitores do Evangelho. Tanto é que ele tinha aquele costume de traduzir alguns termos aramaicos para o grego, justamente por conta dessa característica evangelística. E é muito bacana que o livro de João, ele cita Jesus ao longo de todo o texto 237 vezes. Já os outros evangelhos, a título de comparação, Mateus cita 150, Marcos 81 e Paulo, que tem praticamente todo o Novo Testamento, ele vai citar 213 vezes ao longo de todas as cartas. Então fica claro que, por exemplo, é, João queria que as pessoas entendessem que, pô, é Jesus. Jesus é filho de Deus. Jesus ele veio para substituir algumas coisas, mas também para cumprir outras coisas, outras promessas do Antigo Testamento. Muito semelhante ao que Mateus fez, né? Que a gente discutiu sobre isso lá na segunda aula, que foi o que também dei para vocês. Aí, continuando a respeito dessa ideia do propósito do livro de Mateus, de João, é que eu falei Mateus agora. A gente pode extrair duas principais ideias a divindade de Jesus. Tanto é que, qual que é o primeiro, o que que fala os primeiros versículos do capítulo 1 de João, né? É um poema que fala sobre o Verbo encarnado, o Verbo que se fez carne, a palavra, o Logos, né? E aí, o Cristo, ele é a palavra de Deus. Ele estava com Deus e ele era Deus e ele se fez carne. E aí a gente tem o ápice desse poema em 1 João 12 que fala que por meio de Cristo nós somos adotados e recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então, olha que interessante essa combinação de ideias que João faz, porque João quer mostrar que Jesus era filho de Deus, ou ainda é filho de Deus, e ele quer mostrar também que pelo sacrifício de Cristo, através da messianidade de Cristo, que nós vamos ver também já já, nós temos a oportunidade de sermos chamados de filhos de Deus. E aí, uma outra verdade bacana do propósito do livro é conhecer e crer.
A vida eterna é conhecer e crer a Deus e Jesus Cristo, lá no capítulo 17, no versículo 3. Então, nós conseguimos observar como que o livro de João, ele tem toda essa característica muito particular, muito singular em relação a todos os outros evangelhos. E aí, até relembrando, reaprofundando, é aquilo que nós já estamos comentando. Esse é o livro que mais mostra a divindade e a pré-existência de Cristo, porque ele amarra várias características, várias citações também do Antigo Testamento que comprovam, que apontam para Cristo, no sentido de que Cristo ele é o cumprimento dessas promessas, muito semelhante ao texto de Mateus nesse sentido. E aí aqui existe uma particularidade muito legal do texto de João, que ele mostra essas provas de messianidade de Cristo e que através das 7 declarações de eu sou que Cristo faz ao longo do texto e os 7 sinais messiânicos. E uma outra coisa bacana é a forma como ele, mais uma vez, mas eu diria até de uma forma muito especial, ele apresenta esse conceito da Trindade, né? E aqui um parênteses que é legal a gente fazer é que a Igreja do Novo Testamento ela, depois de um tempo em que, por exemplo, os apóstolos já não estavam mais à frente da igreja, já haviam algumas gerações passadas da igreja primitiva, foi nesse momento que começou a surgir muitas heresias, né? E várias dessas heresias, elas discutiam e apontavam principalmente para a natureza de Cristo. A gente tem, por exemplo, o modalismo, que fala que não existia trindade, que era Deus, só que em diferentes momentos. Então, uma hora era Deus, uma outra hora era Filho, outra hora era o Espírito Santo. A gente tinha o arianismo, que, se não me falha a memória, ele reduzia a Jesus não como sendo uma manifestação corpórea, como João aponta no capítulo 1, que o Verbo se fez carne, mas ele era como se fosse uma espécie de fantasma, meio com espírito, assim, uma coisa assim. E aí a gente também tinha a principal de todas as heresias aqui, que discutia muito presente e muito grande no sentido de adeptos, que é o gnosticismo, né? Que o gnosticismo ele trazia a ideia de que existia dois mundos, né? Até muito influenciado talvez pelas filosofias gregas do platonismo, né? Em que existia esses dois mundos em que Deus ele existia até, mas era uma coisa meio etérea, uma coisa meio não manifestação física, não corpórea, uma coisa mais no mundo das ideias, né? E esse gnosticismo ele apontava para essa coisa de que existia uma divindade, não existia um Deus pessoal, um Deus relacional, que é justamente isso que os evangelhos como um todo tentam quebrar, mostrando diferentes faces de Cristo, né? Então, feito esse parênteses e esse recorte histórico aqui, essa é uma importante reflexão que nós temos que ter quando a gente estuda o Novo Testamento como um todo, é por conta disso. Tanto é que às vezes a gente, por exemplo, vamos ver mais para frente, mas a gente bate em algumas afirmações e conclusões, postulações, assim, por exemplo, do apóstolo Paulo, que era justamente por isso, que era para combater essas heresias e trazer de volta aquilo que os apóstolos, testemunhas oculares do ministério de Jesus, ensinaram. Tanto é que existe aquela N questões, por exemplo, eclesiásticas, de organização da igreja, organização de discipulado, né, de como ensinar os irmãos, quem devia falar no culto, tudo isso é por conta de combate a heresias. Então, a gente é bacana ter isso sempre em mente, tá? Mas vamos lá. Quais são essas 7 declarações que o apóstolo João aponta no texto? O Walter Kaiser, ele identifica essas 7 declarações que estão aí pontuadas para vocês, em que Jesus afirma que ele é o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor,
a ressurreição e vida, o caminho, a verdade e a vida é verdadeira. Essas 7 declarações, elas vão nos ajudar a compreender o alvo que Jesus estava querendo apontar. Ela vai nos ajudar a compreender aquilo que Jesus tinha como objetivo, com o seu ministério. Ele vai nos mostrar que, como eu comentei, Jesus era o Messias, o cumprimento de tudo aquilo que tinha sido prometido anteriormente. E vale a gente lembrar, né, daquele período que a gente chama de interbíblico, né? Na primeira aula, o Estevão comentou sobre isso. Esse período interbíblico, que é de mais ou menos 400 anos, entre o final de Malaquias e o começo do Evangelho de Mateus, que, por exemplo, a gente tem alguns livros ditos apócrifos, né? Por exemplo, Macabeus e outros textos que vão contar como que aconteceu o desenvolvimento da história da igreja ali, que por que que eles não estão na Bíblia, né? Outro parênteses. Esses livros não estão na Bíblia porque não estão dentro dos critérios, o Estevão falou isso no primeiro aula, dos critérios que dizem respeito à redação de livros que, principalmente do Novo Testamento, que falam a respeito do ministério de Jesus, não são de autores que foram testemunhas oculares ou tiveram contato direto com Cristo e etc. Mas o ponto nesse período, as pessoas se perderam daquilo que era a promessa de Cristo. A gente está vendo isso desde da primeira aula. Então, essas 7 declarações do Eu Sou ajudam aos leitores da época, principalmente os não cristãos, mas nós hoje também, a compreendermos e a entendermos o papel messiânico de Cristo, tá? E aí os outros 7 sinais messiânicos. Que são esses 7 sinais messiânicos? São sinais de milagres, né? Que Jesus, ele, ao longo do ministério, ele nos proporcionou conhecer melhor aquilo que dizia respeito à sua divindade, à sua messianidade. Então ele transforma a água em vinho, ele cura um filho de um oficial. Ali tá as referências, pessoal, para que vocês possam ler depois também, tá? E se aprofundarem mais nesses pontos. Ele cura um paralítico, ele faz a multiplicação dos pães e peixes, ele anda sobre as águas, ele cura um cego, e a que é mais, eu acho assim, né? Eu particularmente acho a mais legal, é a ressurreição de Lázaro, né? Porque Jesus, ele, não, meu irmão, meu amigo morreu, mas ainda não dá, não tá na hora de eu ir para lá ainda. Vamos deixar um tempinho, deixa eu terminar essa tarefa aqui primeiro, porque ainda tem algo que Deus quer fazer sobre essa situação. Aí ele chega lá, ele vê as irmãs, Marta, Maria, ele chora pela morte do amigo e aí depois ele ressuscita o amigo. Então, assim, é interessante ver como que tudo aquilo que de fato Jesus fez apontou para um alvo maior, um propósito maior, um propósito que nos leva a entender aquilo que ele queria trazer, que é João 1,12, como eu comentei já, que por meio da obra de Cristo, por meio da sua manifestação, nós temos a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Seguindo, pessoal, nós vamos agora para uma parte um pouquinho mais técnica, mas que vai fazer sentido. Confia. Como que o texto de João ele é dividido, né? O texto de João ele é dividido em 2 grandes seções. Do capítulo 2 até o capítulo 11, ele tem um foco nos sinais de Jesus e o seu ministério. A partir do 11, do 12, na verdade, até o 21, ele vai revelar os ensinamentos de Jesus aos discípulos, no sentido de também prepará-los para aquilo que viria a ser o clímax do seu ministério, que é a sua morte e também ressurreição. E é muito bacana o fato de que o jeito como que João escreve o evangelho, ele dá uma ideia para a gente de que Jesus meio que tinha um controle sobre a situação. E que sentido? As coisas estavam caminhando conforme aquilo que ele estava falando, né? Ele falava e meio que acontecia. Então, assim, claro, nós sabemos, Jesus é Deus, né? 100% homem, 100% Deus. Mas isso nos mostra como tudo de fato estava sobre o plano de Deus, o plano daquilo que Deus já tinha preparado para sua manifestação, para sua glória e também para nossa salvação.
E uma curiosidade muito bacana que fica mais claro no texto de João é que quando Jesus ele de fato ele morre no madeiro, é o mesmo momento em que a tradição judaica da Páscoa ela imolava os cordeiros. Então toda essa sequência de eventos calculadinha, vamos dizer assim, entre aspas, para que o derradeiro momento ele converja com uma tradição judaica, para que as pessoas naquela época entendessem de fato o que estava acontecendo. Então, é uma coincidência, aquela cristocidência, que faz com que a gente compreenda o tamanho da magnitude da obra de Deus, né? Mas como que, de fato, o livro ele é dividido? A primeira parte é meio que um prólogo, né? Como que funciona um prólogo num livro hoje, né? O prólogo é meio que uma introduçãozinha daquilo que você vai encontrar nas próximas páginas, né? Vou fazer uma referência aqui que o Wallace vai gostar muito. Senhor dos Anéis tem um prólogo, né? Que remete ao livro da capa, o livro da capa vermelha, se não me engano, né, o Wallace? Que fala das memórias, ele remete para o livro de Hobbit, mas o livro do Hobbit também tem esse prólogo. Aí a segunda parte, de fato, é a apresentação de Cristo, aonde o prólogo foi aquele poema, é bacana lembrar vocês que eu comentei, né? O do primeiro versículo até o versículo 15 ou 14, não me lembro agora, é um poema. João escreve um poema. Tanto é que quando você vai ver em grego, o grego koiné, que é o grego que a Bíblia foi escrito, ele é um poema, você lê cantado, em que é esse prólogo. Aí a segunda parte apresenta Cristo como Filho de Deus. Aí a terceira parte, a instrução dos 12 discípulos pelo Filho de Deus. Na quarta parte, a gente começa a compreender os sofrimentos de Cristo como Filho de Deus. E aí o epílogo, que a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso logo em seguida. O epílogo ele vai mostrar para gente a continuação da obra do Filho de Deus que a gente tem que fazer. A gente é meio que um que diz respeito à nossa a nossa missão. E aí, aqui um parênteses bacana é que agora eu não me lembro se é João 12 ou João 15, eu acho que é João 15. Jesus ele faz uma oração em que ele apresenta ao seu pai os discípulos. Só que é muito bacana que essa oração ele começa agradecendo por tudo que está rolando, os sinais, os prodígios, as maravilhas. Ele ora entendendo o seu propósito, aquilo que ele ainda tinha de fazer. E aí ele ora pelos discípulos. Para que o Senhor abençoasse os discípulos, para que eles não saíssem do mundo, mas vivessem no mundo, mas o mal do mundo não os influenciasse. E aí Jesus ele ora pelos discípulos futuros. Essa oração é uma oração muito bonita, muito bacana, que ele coloca todo mundo naquele momento onde ele entrega o fruto do ministério dele ao Senhor. É muito bacana. E aí aqui eu gosto muito de estudar essa parte. Eu até não lembro se alguém comentou isso no nosso grupo do WhatsApp. Apesar de eu já ter lá na primeira aula feito uma apresentação minha, né? Eu comentei que eu sou estudante de teologia, né? Eu faço um curso de teologia do Jesus Cop e sou cristão desde criança, desde muito pequenininho, desde os meus 7, 8 anos. Mas nos últimos 3 anos, eu tenho me intensificado no estudo da palavra. E existe dois grandes estudos, né? Eu comentei isso na última aula, que é a teologia sistemática e a teologia bíblica. A teologia sistemática faz parte da sistematização do estudo da teologia, com várias doutrinas, e a teologia bíblica, ela tem como objetivo entender toda a narrativa bíblica, um fio condutor que vai desde Gênesis a Apocalipse, fazendo várias referências cruzadas no que diz respeito a promessas, por exemplo, Gênesis 3,15, que é o proto-evangelho, Isaías 53,
aquela passagem de Daniel que eu esqueci, que é a que Mateus cita novamente em Mateus 24, que fala da abominação do homem, que ponta para um cenário escatológico e etc. Esse todo fio condutor é o que estuda a teologia bíblica. E aí a narrativa bíblica a gente pode dividir em quatro grandes atos, né? Que é a criação, a queda, a redenção e a consumação. E aí eu gosto de fazer esse exercício de a gente conseguir localizar em que momento o livro que nós estamos estudando está dentro dessa narrativa bíblica. João ele está justamente ali no terceiro ato, mas precisamente no final dele, ali do clímax para o final, que é quando a gente começa a já ter um vislumbre maior daquilo que é o grande martírio de Jesus, mas também a nossa salvação, a nossa libertação, justificação e o que vai nos apontar para algo vindouro ainda, né? E aí, trazendo aí para vocês um pouco mais detalhado, algo muito bacana que João faz semelhantemente ao livro de Mateus, ele nos traz meio que reconta a história. Por quê? Lá vai eu de novo falar do capítulo primeiro de João. A primeira parte ali, ele fala no princípio. Esse no princípio, em grego, tá, gente? Ele faz uma referência direta ao primeiro versículo da Bíblia, que fala em princípio, né? Na verdade, existe algumas traduções que falam no princípio, mas o correto é em princípio. Não existe um início propriamente dito. Aí é coisa de gramática e etc. e tal. Não é muito meu forte. Apesar de a gente ter que saber um pouquinho disso para ter uma melhor compreensão da escritura. Mas o correto das traduções seria em princípio, porque é em algum momento que começou a contar essa história. Não necessariamente é quando surgiu. Então o correto seria em princípio. Mas enfim, no, no princípio, em princípio de João, em grego faz referência direta ao em princípio, no princípio, em hebraico, que é o Bereshit. Não lembro o resto, mas é o Bereshit e começa e continua. E aí, João, ele não vai começar, então, com o nascimento de Jesus, como Lucas faz, como Mateus, Marcos. Ele começa lá na criação. E aí ele também vai trazer outras características, que vai apontar Jesus como sendo luz, vida, criação e o próprio Verbo habitando entre nós, ou também a palavra, a verdade. Eu tô lendo Agostinho, Confissões, esses últimos dias, tô quase terminando, inclusive. E ele sempre comenta sobre o verbo ou a verdade, se referenciando a Deus, né, a Jesus. Então é muito bacana como essas referências elas acabam se ligando, né? Aí uma outra coisa é que o João ele vai apresentar então Jesus como cumprimento dos símbolos de Israel, né? Que símbolos esses? São aquelas várias referências que nós temos ao tabernáculo, é, a, as figuras de sacrifício e entre outras figuras. João ele vai apresentar Jesus como cumprimento desses símbolos, né? No sentido de que aqueles símbolos se tornaram realidade na figura de Cristo. João ele também vai organizar em torno da hora de Cristo, né? O que que é isso, né? É aquela parte que ele fala do capítulo 12, né? Então é chegada a minha hora, a chegada a hora em que vamos ter a cruz, a ressurreição e a glorificação de Cristo. Então, meio que ele constrói todo o texto para convergir nesse ápice, né? Eu lembro que o Wallace, na penúltima aula, desculpa, na de Marcos, ele falou que o livro de Marcos tinha uma estrutura semelhante dos três atos, então, em que o terceiro ato também apontava para essa jornada não tão bacana assim, mas necessária do madeiro. E aí, lá em Marcos, nós temos a representação do nosso servo sofredor. E aí, aqui em João, nós temos a representação do Filho de Deus que se fez carne para morrer em favor dos pecadores, para que aqueles que crescem, para aqueles que entendessem o ministério de Jesus, fossem feitos então filhos de Deus também. Aí, mais
quatro características desse livro na narrativa bíblica é o fato de que João estrutura o livro em torno dos sinais, tanto é que nós temos lá os sete sinais messiânicos, né? Que vai nos trazer uma reflexão sobre as principais ações de Cristo para que isso nos permita entender como que Jesus, por meio da sua presença, por meio da sua ação, ele começa a restaurar a criação que foi quebrada pelo pecado. E é muito bacana. Outra coisa, a gente sempre tem em mente nos nossos estudos, nas nossas leituras bíblicas, principalmente aqui no Novo Testamento, é a realidade do já e ainda não. Eu já comentei isso também na outra aula do já eu ainda não, que o nome chique para isso na teologia é tensão dialética escatológica. Nossa, que negócio é esse? É uma ideia muito simples de que, por meio de Cristo, por meio da manifestação do ministério de Jesus, muitas coisas nós já fomos restaurados, nós já tivemos acesso, como, por exemplo, a nossa salvação, como a nossa capacitação por meio da graça de Cristo, para que nós possamos vencer ao pecado, mas também nós ainda não vivemos a totalidade, a completude dessa boa obra do Senhor. Então nós ainda precisamos conviver com o nosso pecado, nós ainda precisamos conviver com as nossas falhas, nós ainda precisamos conviver com o fato de que o mundo como um todo, a criação como um todo, ela ainda não foi plenamente restaurada, que é aquilo que Paulo aponta, que fala que o corruptível se torna incorruptível e o mortal se torna imortal e aquilo que era incompleto se torna completo. Então, isso inclusive é. Opa, passei aqui sem querer. Isso é inclusive o quinto ponto que fala que João ele culmina nessa nova criação após a ressurreição, que é essa ideia de que nós então somos feitos novas criaturas por meio do sacrifício de Jesus. E aí isso vai nos lembrar Gênesis 2:7, por exemplo, que fala de quando Deus soprou a vida no homem. Também Ezequiel 37, que fala quando, por meio do Espírito de Deus, os ossos secos voltaram a ter vida. Então, essa é uma outra característica desse livro em torno da narrativa bíblica. E a última, mas não menos importante de forma alguma, é João terminando o seu livro apontando para a missão da igreja. E aí, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20, verso 21. E isso é muito bacana porque diz respeito àquilo que eu estava comentando do já e o ainda não. Por quê? Jesus ele começou um tempo novo, uma nova criação, uma nova igreja. Inclusive, Paulo fala sobre isso em Efésios, que existe uma nova igreja. É a igreja dos gentios e dos judeus remanescentes, bem como os gentios, né? E isso vai apontar para essa necessidade de nós continuarmos aquilo que Jesus começou. Isso é bacana porque os quatro evangelhos terminam dessa forma. Então não é à toa, faz parte do ministério de Cristo. Ele começou algo novo, mas ele precisa ir, ele precisa se ascender ao céu e assentar à destra do Pai, por quê? Para que o Espírito de Deus ele venha sobre nós, nos capacite a lembrar tudo aquilo que ele nos ensinou, nos capacite para que nós possamos vencer os nossos pecados, mas também nos capacita para cumprir essa missão, esse id, que diz respeito à expansão do evangelho, que é o que a gente vai ver na aula que vem com o nosso amigo, nosso próximo convidado, que é o livro de Atos, que é o segundo livro, do segundo volume, melhor dizendo, que é o livro de Lucas. Então, tudo faz parte de algo muito bem amarrado. Só que, assim, é muito bacana, porque eu acho isso sensacional. Não é propositalmente amarrado, vamos dizer assim, como numa boa narrativa, né? Até agora há pouco eu comentei do Senhor dos Anéis. É, Tolkien ficou muito tempo fazendo rascunhos e rascunhos de várias referências cruzadas para que a narrativa ficasse toda redondinha, bem bonita, para todo mundo ler, gostar e acompanhar aquele universo. Lewis fez de igual forma. É, entre o Carroll também fez isso na, na Alice, né, no País das Maravilhas, entre outros clássicos. Então, assim,
Isso não é aqui falando da Bíblia, humano. É muito visível a mão do Senhor, o Espírito do Senhor fazendo com que tudo isso fosse amarrado de forma com que todos os textos eles fossem linkados, né, um ao outro, tá certo? E aí, para a gente encerrar, eu queria trazer para vocês quatro indicações. São livros semelhantes ao que eu apresentei da última aula, mas dos mesmos autores, eu digo, né? Então, nós temos o João para Todos, do Anita Wright. Esse aqui é o mais introdutório livro, que faz comentários muito superficiais, mas não no sentido ruim da palavra, tá? São comentários mais superficiais para que nós possamos compreender e possamos entender de forma bastante introdutória os livros da Bíblia. Inclusive, eu tenho essa coleção do Antigo e do Novo Testamento, e é muito bacana. Eu comecei a estudar e comecei a me dedicar por essa coleção. Inclusive, não li todos, eu tenho todos, mas eu não li todos ainda. É, a- O comentário do Hernandes Dias Lopes é muito bacana, porque todo o comentário dele tem um tom um pouquinho mais pastoral, um tom um pouquinho mais prático. E aí ele destaca algumas características particulares do texto, por exemplo, do texto de João, e aí ele traz algumas traduções de alguns termos, mas não é um livro exegético, né? Não é um comentário exegético, que vai olhar para, por exemplo, uma análise versículo a versículo, ou capítulo a capítulo, que na verdade ele até faz meio que capítulo por capítulo, o livro do Hernandes, igual o do Anita Wright, mas não é o foco ter um olhar mais detalhado para a palavra, para o contexto histórico-cultural e etc, tá? Ele tem uma aplicação mais prática e espiritual. Aí a gente já começa a avançar um pouquinho. O do Hendrickson, acho que é assim que fala o nome dele, e o do Carson, eles já são textos mais complexos, tá? O do Hendrickson, ele traz bastante exposição do texto, apontando relação João, Antigo e Novo Testamento, destacando características muito semelhantes em si do que nós comentamos hoje, tá? Só que aí ele já não é tão aprofundado na exegese ainda, já é mais do que os outros, mas ele ainda é meio que intermediário. Aí a gente vai para avançado, que é o do Carson mesmo, que é esse livrão aí, o comentário de João. Aí é um texto com uma análise bem profunda de texto, tá? Bíblico, com grego, contexto histórico, análise de contexto literário, análise de contexto bíblico. Então, aqui é uma coisa já mais acadêmica, tá? Então, assim, para leituras, recomendo, para conhecimentos gerais, recomendo os dois primeiros, do Anita Wright e do Hernandes Dias Lopes, que já tá, ó, de bom tamanho. Eu tenho alguns livros do Hernandes, de outros livros, não de João, e do Anita Wright, como eu comentei, eu tenho, mas não li todos. Os outros dois eu queria adquiri-los, mas mais para tipo, caraca, eu tenho esse comentário para quando precisar preparar um sermão ou coisa assim, do que propriamente para ler, porque é mais técnico, pessoal. Mas falei demais, acabei no horário, olha que belezinha, glória a Deus por isso. E eu queria abrir para perguntas, não sei se falei muito, espero que vocês tenham compreendido, mas se não, fiquem, na liberdade de fazer perguntas, por favor. Um de cada vez, galera. Um de cada vez. Olha, eu acabei não vendo, entrou mais uma galerinha aqui na aula. Olha que belezinha. Estevão, não era nem pra você estar aqui, né, mano? Mas amém. E aí, galera? Alguém quer comentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade, por favor. É isso? Ninguém quer falar nada? Estevão, só fala pra Maísa, Maísa não, Maite, dá um oi pra nós, hein? E aí, gente, boa noite, tudo bem? Estevão aqui falando. O Maitê tá quase dormindo aqui no meu colo. Ah, que Eu entrei belezinha, aqui cara. para ver vocês, saber como que tava aí na aula. Muito bom, viu? Falar sobre João, né, cara? João é um livro especial.
sendo bem sincero com vocês, João não é um livro que eu tenho muito apreço, assim. Apesar de muita gente ter apego com ele, né? Por conta que normalmente quando você se converte, as pessoas mandam você ler o livro de Uhum, João, né? uhum, Mas eu sempre achei o livro de João, quando eu me converti, eu achava ele tão espiritual, mas tão espiritual, que eu ficava meio boiando, assim. E daí eu me encontrava melhor no livro de Mateus e no livro de Lucas, né? uhum, Sendo hoje o meu favorito é Lucas, mas o livro de João é fantástico, né? Eu até estava ouvindo hoje que há muitos paralelos entre o que João escreveu no Evangelho dele e no Apocalipse, que foi ele uhum, também que escreveu, né? Eu não uhum, sei se na minha aula do Apocalipse a gente vai conseguir fazer esse cruzamento entre Apocalipse e João, uhum, mas espero conseguir pelo menos citar as coisas mais importantes assim, porque é uhum, fora de série assim. João é um livro muito especial, tem coisas que só estão em João, né? Acho que uhum. eu cheguei mais pro finalzinho da aula aqui, então não Mas peguei eu tudo. comentei, irmão. É. E, cara, muito bom. É, quero quero conseguir estudar mais o livro de João, se tudo der certo esse ano também. Amém, mano. E eu falei pra você que eu queria fazer o João quando a gente tava conversando, por quê? É, eu, eu falando aqui mais um pouquinho sobre mim, né, pro pessoal. Eu comecei a estudar a Bíblia, profundamente sozinho antes de fazer um curso de teologia. Eu comprei uma Bíblia muito bacana. A gente até mandou no nosso grupo de promoção. Inclusive, se você não faz parte do nosso grupo de promoção, vai fazer parte. Sempre tem promoção, sempre tem coisa muito boa com curadoria de livro lá. Ao ataque de oportunidade, mas nem era por isso que eu ia falar. Eu comecei a estudar. Eu tenho uma Bíblia King James 1611, com um estudo riquíssimo, um estudo Holman. E aí, o primeiro livro que eu comecei a estudar sozinho foi o livro de João, porque eu achava que era o livro. Olha que curioso, né? Eu achava que era o livro mais tranquilo de ler dos evangelhos. Só que, na verdade, ele não é tão tranquilo assim, justamente por ser um livro como o Estevão falou, né? E eu também comentei lá no começo, quando eu falei do Clemente, né? Clemente de Alexandria, que ele fala que é um evangelho espiritual, né? Mas glória a Deus pelo seu comentário, irmão. Que bom que você tá aqui. Achei que você não ia conseguir. Mas e aí? O Wallace, a Josi falou que tá sem microfone, né? Não sei quem mais quer falar alguma coisa. Enzo, que eu não falei, eu não vi chegando, boa noite. A Símia também, boa noite. E, e aí? Nada a falar, galera? Nada a comentar? Nossa, eu vou achar que ou eu falei muito difícil, ou vocês entenderam o que eu falei. Não, cara, que isso. Foi excelente a explicação, excelente também a forma como você escreveu, foi bem clara. Cara, se eu pudesse complementar, assim, em alguma coisa, seria só no aspecto de, de João, ele tem menos parábolas, né, do que os outros Uhum, livros, sim, e ele tem diálogos a mais, né, que sim. justamente isso, e ele termina, né, explicando você acabou comentando ele também, ele termina exatamente com o João explicando a intenção que ele tinha com o livro, né, mostrar quem Uhum, Jesus é, né. E isso uhum. é bem legal. São os pontos que, assim, me chamam a atenção no livro, né? Sim, exatamente, cara. É isso aí. Bom, não sei se ninguém quer falar mais Nossa, nada. Oh, desculpa, Oi? só pode pegando falar, um mano? gancho, justamente isso que o Wallace falou sobre a intenção de João ser, a maior intenção é revelar quem é Cristo, né? Essa também é a maior intenção de João com o livro de Apocalipse, por incrível que pareça, né? Porque no Sim. capítulo 1 de Apocalipse, versículo 1, ele fala assim: e esta é a revelação de Jesus Uhum, Cristo. uhum. Então, o livro de Apocalipse não é para a gente Ter medo. adivinhar as coisas do futuro ou ficar tentando adivinhar, né, como que vai ser e tal. Tem muitas coisas escritas lá, mas o maior intuito não é esse. O maior intuito é olhar para o Apocalipse e conhecer quem é Jesus. Quem Uhum, é esse homem, né?
que vai vir voltar, resgatar a sua igreja, vai vir libertar Israel dos seus opressores. Quem é este homem, né, que vai receber um governo sem fim no seu retorno? Quem é este homem que vai governar todas as nações durante o seu reino? Então, é conhecer mais da pessoa de Cristo. E eu acho isso, gente, fantástico, assim, é pastoral, porque é para isso que a gente está aqui, né? Não só para a gente crescer em conhecimento das Escrituras, mas conhecer em conhecimento daquele que é a palavra, daquele que é o Verbo vivo, né? Que é o É isso próprio aí. Cristo. Então, acho que a gente tem essa ótica, não só para o livro de João, né? Mas para os outros livros do Novo Testamento também é uma chave, né, Yuri? Para a gente Ou, sempre sem saber que a dúvida. gente não está se relacionando com somente com a palavra, mas com o Deus por trás da palavra, né? Uhum, O Deus que é isso. inspirou essas santas palavras, né? Uhum. É isso, cara. Eu até queria fazer um comentário. Foi muito bom a apresentação aí do Yuri. E até linkando com essa questão de que foi um livro escrito para os helênicos, né? O mundo Uhum, grego. Eu vi muito tempo atrás dizendo que quando ele começa o livro falando que o verbo se fez carne, né, ele vai falando sobre o Logos, ele inicia o livro assim, porque para os. Me corrija, é claro, se eu estiver errado, porque eu estou falando besteira, tá? Para os estudiosos gregos, né, os filósofos gregos, eles acreditavam que os deuses gregos eles não eram os deuses originais, assim por dizer, porque eles eram algo que foi criado também, né? Eles não foram os criadores do mundo. Então eles uhum, pensavam e diziam, olha, existe algo a mais que criou tudo. E para esses filósofos que desconheciam, né, o Deus de Israel, para eles era o Logos, aham, o Criador, né? Aquilo que criou tudo. Então, quando ele começa, João falando que o Verbo se fez carne, quando ele apresenta Jesus como o Verbo, ele está conversando com esses uhum, filósofos da época, dizendo: olha, aquele Criador que vocês não sabem quem é Cristo. É ele que veio para realçar a curiosidade, né, e demonstrar para os helênicos que o que Deus havia começado a revelar para eles, né, que os deuses deles não eram os criadores, e era Cristo. sim, Bom, sim. Não, é isso. Tem fundamento, sim, vai, exatamente. Eu até acho que eu não comentei, mas realmente existe um. Quando você fala logos no mundo grego, naquele período, realmente existe um peso bem filosófico, bem existencial. Então, para os gregos, né, para a cultura grega como um todo ali, para os pensadores, então, sim, faz muito sentido o seu comentário, realmente. Essa é uma outra coisa, né? Igual quando Paulo fala sobre o Deus desconhecido lá na Ágora, é, né, para os é atenienses. exatamente esse mesmo. O Deus É, desconhecido para eles era esse Logos, esse que estava acima, que criou uhum. tudo, até os deuses deles, né? É isso mesmo. Tem fundamento aí, cara. É isso aí. Muito legal, mano. Isso mesmo. E aí, quem mais, galera? Alguma dúvida, algum outro comentário a agregar? Bom, Pô, tem a parada do. Tem o menor versículo da Bíblia aí, né, cara? Jesus chorou. tem. É isso aí. É o É único o ponto que mostra. João 11:35, letra do Racionais aí e tal. Não Ai, podia perder essa caraca. piada, pô. Não, nem tem como, eu nem lembrava, mano. Mas o melhor É, livro cara, eu fui da buscar aqui que eu verdade. não lembrava qual que era a numeração, né? Aí eu falei, vou pegar certinho o versículo aqui que é, cara, que é 11:35, cara. Mas Se eu não não me engano, acho lembrava que é o da. menor versículo da Bíblia também, né? É, 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 é é isso o mesmo. menor, é a menor frase, né? Exatamente, É. exatamente a frase e o versículo, porque já Jesus pula chorou. depois para outro. Jesus chorou, é isso, galera. Mas aí agora a gente também tem a alegria com Cristo, hein? Pra terminar naquele tom animado do final da aula. Mas
Bom, pessoal, fiquei muito feliz de ter trazido essa aula aí para vocês. Espero que tenha ficado muito claro. Se não, podem perguntar lá no grupo, tá? Tem eu, o Estevão, o Wallace, o Wesley, tem geral lá pra gente responder vocês, caso vocês necessitem. E logo mais, a aula vai estar lá, o link da aula gravada, e o material também para vocês, tá bom? Eu vou colocar o slide lá e outros materiais também complementares. Eu vou orar para a gente encerrar, e aí é isso. Deus e Pai, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos reunidos diante da tua presença, e diante do teu santo nome. Nós te agradecemos, Pai, por esse tempo de comunhão, esse tempo de aprendizado, esse tempo em que nós podemos aprender mais de ti uns com os outros, e esse tempo em que, mais uma vez, a nossa fé foi restabelecida, fundamentada na Sua palavra, fundamentada na Sua presença, Pai. Que tudo aquilo que nós discutimos hoje, ouvimos hoje, lemos hoje, possa encontrar um lugar no nosso coração, criando raízes e fortalecendo, não só a nossa fé, mas como a nossa caminhada junto contigo, Jesus. E que o Senhor nos abençoe nesse finalzinho de noite, esse restinho de semana. Queria pedir em especial, Pai, para que o Senhor continue abençoando a família do Estevão, que o Senhor cuide da vida dele, cuide da vida da Maísa, Pai, e cuide da vida da Maitê também, Pai. Que ela possa crescer em saúde, sabedoria, em graça, e que ela possa contemplar o Senhor, Pai, de forma única, exclusiva e especial, para que ela possa ter um encontro com o Senhor constantemente e ela venha a ser um testemunho, tanto quanto os seus pais, Pai. É isso que eu te peço e eu te agradeço e também peço para que o Senhor abençoe todas as outras famílias aqui representadas, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém, galera. Deus abençoe vocês. Privilégio estar com vocês. Até semana que vem. Abraço.